Tudo de bom para você. Para você e, é claro, principalmente para você. Que bom nós estarmos nos reencontrando novamente aqui para falar de Jesus. Estamos falando de Jesus. Jesus é bom o tempo todo. O tempo todo, Jesus Cristo é amor. E hoje, para não perdermos tempo, nós vamos estar recapitulando, né, conforme nós sempre falamos aqui em nossas transmissões, a respeito do que Jesus Cristo é para cada um de nós. Quer ser bem-sucedido? Ame, busque e exalte o nome do nosso Criador. Todo aquele que clamar pela misericórdia dele, com certeza, ele vai estar dando, né, um suporte do qual nenhum outro há condições de dar. Nós vamos observar o que está escrito no livro de Tito, capítulo de número 2, e o versículo de número 1, que diz: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Se nós analisarmos e entendermos o propósito de Jesus para conosco, nós não viveríamos dessa forma, nós não agiríamos às vezes da maneira, né, que nós às vezes agimos e buscamos, né? Às vezes nós queremos a sardinha para o nosso prato e para o prato do próximo que esteja sempre vazio ou com a, como é que se diz, né? Com a alimentação da pior espécie. Mas vamos analisar ainda aqui o que está dizendo em 1 Timóteo capítulo de número 2, que diz: Exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todo nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Então nós precisamos observar e analisar que estas coisas das quais Jesus está nos dando a oportunidade de nós examinar, estudar e ouvir a palavra de Deus é para que nós possamos estar sossegados, amar ao próximo, como ele diz, né? Os 10 mandamentos se resumindo em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos praticar. A respeito destas coisas, né? Deus, ele não pode de forma alguma nos condenar. Ele não pode de forma alguma nos tirar o privilégio de buscá-lo e alcançar a salvação. Mas existe algumas coisas das quais Deus não pode fazer. Vamos analisar aqui. Mateus capítulo 19, 26, está nos afirmando que a Deus tudo é possível para Deus. Mas existe algumas coisas que Deus não pode fazer pelo ser humano. Preste bastante atenção. Existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Está registrado em Tito, capítulo 1, versículo 2.
na esperança da vinda eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É necessário ter um novo nascimento para entrar no reino. Está registrado no livro de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Portanto, Deus não irá condenar um justo de forma alguma. De forma alguma. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, está escrito: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Está aqui uma promessa de Deus, da qual os justos, os fiéis, os obedientes, eles vão ter esta oportunidade de Deus não os negar. Deus não pode, de forma alguma, deixá-los isentos de alguma coisa. Também, devemos observar o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus é fiel, ele não nega a si mesmo, ele não nega. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, nós seres humanos, se nós somos infiéis, Deus, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, meus amados, dentro deste propósito, dentro de tudo isso que nós estamos trabalhando e mostrando para você, porque às vezes falar é muito fácil. Às vezes nós chegamos, falamos, às vezes nós esboçamos tantas coisas, e até coisas boas, mas de repente nós precisamos nos entender e nos acertar que operando Deus nada impedirá. Ele nos dá condições para que nós possamos ser vitoriosos. Ele nos dá condições para que nós possamos alcançar através das suas promessas, porque conforme eu já disse, já provei aqui, ele não pode mentir e também não pode condenar um justo. Se você é uma pessoa justa, tenha certeza da sua salvação. Se você é uma pessoa de boa índole, tenha certeza. Mas se você vive, eu, nós ou qualquer um outro, praticando algumas coisas que possa nos condenar, lembra-se, naquele dia, no dia do juízo, ele será realmente um juiz sem misericórdia. Hoje Deus é amor, a gente consegue dele praticamente quase tudo que pedimos com fé, orando e buscando, mas naquele dia, mesmo que se quisermos arrepender no momento do julgamento, não haverá mais perdão. Então nós devemos fazer e praticar todas estas coisas hoje, porque o amanhã não pertence para nós. Jesus Cristo, lembrando que ele é a primícia dos ressuscitados. Ele é a primícia dos ressuscitados, é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 23, para nós estarmos encerrando, está escrito: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele foi a primícia, o primeiro. Versículo 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão, versículo 22, todos morreram, do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, meus amados, para que ficarmos duvidando quando alguém vem nos falar de Jesus Cristo, quando alguém vem nos trazer uma palavra amiga, quando alguém quer nos dar um bom conselho? Então, ouçam que o nosso vídeo, que o nosso trabalho que estamos realizando, que está chegando até você, seja de bom proveito e que você possa meditar, analisar,
examinar a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus, porque é ela que de Jesus Cristo testifica. Aonde você estiver e com quem você estiver, que Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia cheinho, cheinho, cheinho na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.